Esse vídeo, ele não é uma resenha ou uma crítica sobre a obra do grande Érico Veríssimo, mas é uma reflexão sobre os tempos bíblicos e sobre as falsas doutrinas. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Sempre quando a gente vive tempos e estações como a gente está vivendo hoje, não é? De pandemia, de incerteza, de instabilidade, a gente começa a fazer uma reflexão sobre o fim dos tempos, não é? Será que chegou o fim dos tempos? As pessoas associam o fim dos tempos à volta de Jesus com fatos dramáticos, não é? Guerras, conflitos, mortes, enfim. Mas esquecem que a Bíblia, quando trata desse assunto, ele faz parte sim de uma agenda escatológica, mas não é o tempo do fim. Veja bem, Jesus ele dá uma direção, né? Primeiro ele fala que ninguém sabe a hora, o dia, como vai ser. Ele usa essas palavras, olha, ninguém sabe. Nem os anjos, nem demônios, nem o Filho, somente o Pai que está no céu. Mas ele dá algumas direções, nessa mesma passagem, em algumas outras. Ele fala assim, olha, o sinal que vocês vão ter vai ser o sinal de Noé. Qual que é o sinal de Noé? Nos tempos de Noé, cara, estava tudo tranquilo. Sabe, o caos que havia não era um caos climático ou um caos de pandemias e doenças ou conflitos e guerras, mas era um caos moral. Era um caos moral. Deus olhava para o homem e ele não via nada além da iniquidade. O caos moral estava instalado. E ele decide acabar com tudo. Esse é o sinal que Jesus disse. Ele diz também, numa outra passagem, que vão estar dois trabalhando e um vai ser levado e o outro não. Isso sobre o arrebatamento, que vão estar, o casal ali dormindo na cama, um vai ser levado e o outro não. E isso, na verdade, nos remete a um tempo tranquilo. Quando a Bíblia fala também das bodas do Cordeiro, ela fala que, olha, foi chamar um lá e ele não pôde ir porque ele estava fazendo um negócio. Foi chamar o outro e ele não pôde ir porque ele tinha casado. Foi chamar o outro e ele estava num compromisso. Qual que é o mal destas coisas? Que impediu esses caras de entrarem nas bodas do Cordeiro? Que mal tem em casar, em comprar um campo? Nenhum. O problema não está nisso. O problema é colocar nestas coisas a razão da minha felicidade, o meu paraíso artificial, sabe? É colocar naquilo o objetivo, o fim. É esquecer que nós somos peregrinos, sabe? Então, a gente às vezes... Mas por que as pessoas, né? A gente ouve muitas pessoas hoje ainda falando sobre isso e tal. Chegou o fim, fica atento. Não, a igreja primeiro, ela tem que estar atenta o tempo todo. Não é? E ela não é nem atenta, mas preparada. E como ela se prepara? Vivendo a Bíblia, sendo bíblica. A partir de uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica. É interessante que Lutero, não é? Foi questionado sobre, olha, e se Jesus fosse o último dia? E se Jesus fosse voltar hoje? O que você ia fazer? Ele falou, olha, continuar escrevendo meus livros e ia plantar uma árvore. Ia ser um dia cotidiano para mim. Porque eu não preciso me preparar para o fim dos tempos, para o fim de todas as coisas. Mas eu tenho que me entregar num relacionamento pleno, sem reservas, com aquele que me chamou para sua gloriosa luz, como a Bíblia fala, sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado com falsas doutrinas, não é? Que apresentam dias melhores, sabe? Não porque a gente não possa viver esses dias melhores, mas porque o fim, ele não pode estar nesses dias melhores, sabe? A razão de todas as coisas, a razão da sua fé, a razão do seu relacionamento com Deus, não pode estar baseado em dias melhores, em paraísos temporais, mas tem que estar baseado num relacionamento de amor e gratidão com Deus. Os conflitos, as mortes, a pandemia, isso também são sinais. É interessante que eu conversava com uma amiga e ela falou assim para mim ontem, né? Que em situações como essa, as pessoas chegam-se mais a Deus. E por isso ela talvez entendesse, né? Que o motivo do fim dos tempos está relacionado, não é, a grandes crises.
Mas é justamente o oposto. As pessoas elas têm que se chegar a Deus não por medo, mas de forma consciente, por amor, entendendo o relacionamento, a proposta de Deus para o homem. Eu acho que esse é o ponto. Entender a proposta de Deus para o homem. Sabe? E a gente às vezes fica preso a doutrinas, a ideias, sabe? A gente começa, as pessoas às vezes questionam, né, a questão da supergraça e tal, mas é interessante porque a gente tem dois problemas hoje na igreja, eu penso. Sabe? Esse vídeo é um vídeo que eu sei que pode atingir todos os corações e ouvidos, mas que eu queria muito que atingisse o coração e o ouvido dos cristãos. A gente tem dois problemas. De um lado, uma igreja que espiritualiza tudo, que age de forma emocional e passional, e isso acaba interferindo num relacionamento perfeito com Deus. E num outro polo, uma igreja que vai se racionalizando, que vai se amoldando à miséria humana. E aí, poxa, como que eu vou justificar, não é? Um cristianismo perfeito quando eu olho para as mazelas do mundo, quando eu olho para as injustiças. Sem perceber e não conseguindo enxergar isso, não é, a partir de uma perspectiva divina, a pessoa se apega a filosofias. E aí ela segue mais defuntos europeus do que o eterno. E isso é muito complicado. Sabe? Isso é muito complicado. A gente corre um risco muito sério nos dois polos de sermos os primeiros a serem seduzidos pela ação e pelas ideias do anticristo. Eu entendo que a grande marca, não é, da besta, não é, que as pessoas colocam ali, escatológica, apocalíptica, se ela existe, ela é uma marca ideológica. Porque a Babilônia de João, ela é um curral ideológico. Na verdade, ela sempre foi. A Babilônia espiritual, ela sempre se propôs a ser um curral ideológico. Encurralar as pessoas numa ideia de se igualar a Deus, de ser igual a Deus, de ser parte do divino, mas sem se dispersar de si mesmo para poder incorporar esse divino, mas tentando se projetar no divino. Introjetar esse ser divino sem uma mudança racional. Então, eu queria muito que a gente pensasse nisso. Sabe? Qual é o propósito do meu relacionamento com Deus? Em que se baseia o meu relacionamento com Deus? Qual é, na minha perspectiva, qual é a grande razão da minha existência? Parece um negócio meio filosófico, não. Mas é um pensamento que quando nós entendemos e deixamos com que ele tome forma na nossa vida, a gente começa a sair do lugar comum, sabe? A gente começa a viver Deus. A gente começa a reconfigurar a nossa mente. O que hoje chamam de reconfiguração de mindset, a Bíblia ela fala há milhares de anos aí e dá o nome de metanoia. Transformar, renovar a nossa mente através da pregação do Evangelho. Eu conheço a verdade e a verdade me liberta. A verdade me liberta de ter que dar respostas para uma sociedade que é tão perdida quanto eu. Uma sociedade que caminha para um caos. Quando a gente vê no Apocalipse ele falando de todo o caos da lua, do céu cair, as estrelas e tal. Imagina, cara, que depois disso ainda existem vários eventos ali escatológicos. Então, esse caos que a Bíblia apresenta ali é novamente um caos moral, um caos de identidade, um caos social. Que a gente, se não tomar cuidado, vai cair nele. A gente tem que fazer algumas perguntas. Eu queria encerrar esse vídeo com algumas perguntas. Por que você é um cristão? Por que você vai na igreja? Responda essas perguntas para você. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é você nesse relacionamento? Pense nisso.
Deus abençoe. Se você puder e gostar desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Sabe, isso vai gerar demanda para ele. E é isso. Amo vocês.